Capítulo 12. Desfazendo-nos nós. Se formos pensar bem, Deus não tem razão nenhuma para nos perdoar. Deu-nos e nos dá incontáveis chances para que mudemos de vida, para que façamos sua vontade, para que o amemos e amemos nossos irmãos. E, entretanto, o que colhe é ingratidão e falta de amor. A única razão que Deus encontra para nos perdoar é o amor, a misericórdia, o fato de sermos seus filhos e de Ele ter por nós um perfeito amor de Pai. Apaixonado por nós, Deus perdoa a nós, seus filhos, por nossos erros, sem que lhe demos nenhuma razão para isso. Você entendeu? Vê-nos a nós em primeiro plano e, em segundo, nossos erros. É significativo a esse respeito o Pai Nosso, quando diz: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Pelo menos na língua portuguesa, é impressionante o número de pessoas que diz: perdoai as nossas ofensas. Não é isso o que diz o Pai Nosso, mas perdoai-nos. As ofensas não são filhas de Deus, nós é que somos. Veja o que nos diz Amedeo Cencini sobre o perdão cristão, que vai além do amor-perdão. O perdão cristão é uma característica do amor misericordioso, que inspira em Deus e no ordo amores ligado à revelação cristã, e que nos permite inserir os fatos passados que estão bloqueados por qualquer motivo ou culpa que seja, própria ou alheia, em horizontes diversos e muito mais amplos de sentido, reabrindo caminhos declarados e interditados. O perdão cristão, isso é, o perdão que não precisa de razões para perdoar, exceto o amor a Deus e o desejo de fazer a sua vontade, é o início de tudo. Ele reconhece o erro da outra pessoa, admite a responsabilidade dela pelo seu ato, mas porque decidiu amar a Deus e a seu irmão, decide perdoá-lo, declará-lo inocente. Dele, entre parênteses, do perdão cristão, fecha parênteses, depende o recomeçar de um tempo que o isolamento introspectivo, ou o desespero, ou o mal cometido ou sofrido, ou sofrimentos infligidos ou recebidos, ou remorso ou ressentimento, ou perdão não concedido ou não pedido, enchido de armadilha o caminho. Nossa tendência é arranjar desculpas ou justificativas para o mal cometido por nós ou contra nós. O perdão cristão, porém, reconhece o mal cometido, enxerga o mal que o foi feito por ele ou contra ele e decide perdoar porque crê no Evangelho e quer vivê-lo por amor a Deus, por amor ao irmão que o ofendeu. Este amor não falsifica ou repudia o que foi feito, não distorce os fatos passados, forçando-os para que se encaixem no esquema já feito, mas reinterpreta o passado a cada novo instante do presente, orientando-os, tanto o passado quanto o presente, segundo as perspectivas atuais da pessoa. O ordo amores conecta presente e passado, sobretudo quando o passado foi um tempo onde faltou o amor. Há contextos mais amplos. Este amor-perdão, que Cecine chamará de amor-memória, dilata o autoconhecimento do indivíduo, estendendo-o de modo sempre mais lúcido e responsável ao seu passado. Precisamente por isso, esse amor permite descobrir e redescobrir a identidade da pessoa. E aquele fio condutor que abraça toda a existência, o fio de ouro, finalmente é conhecida
como um modo ordenado no amor e na busca de uma ordem cada vez mais elevada. Dois testemunhos de pessoas que, como você, buscaram reordenar a sua vida para o amor, poderão ajudá-lo a entender o que se refere Cecine. Segredo na internet é o título. Em meus negócios, fui enormemente prejudicado por um sócio, que fez um desfalque que a firma não pode aguentar. Fomos à falência, perdi tudo e só depois soube que o causador de tudo era ele, que mentira e fingira para mim o tempo todo. Acabei por cair em depressão de tão magoado e decepcionado que fiquei. Quando ouvi a pregação sobre o reabrir os processos à luz de um fato novo, não consegui encontrar nada de novo que justificasse ou me levasse a reler os atos. Cada vez que tentava, o veredicto era sempre culpado, e a consequência, ódio renovado. Depois da pregação, no dia seguinte fui fazer o exercício de oração. Sem que me desse conta, Deus mesmo me forneceu o fato novo, quando eu rezava repetindo: meu Pai, meu Pai. Sem conseguir me ver livre do ódio, Deus me disse: ele é meu filho, é teu irmão. Lembrei-me de uma historinha que havia lido na internet. Contava um padre que viu um menino pequeno carregando o outro, mais velho, porém paralítico nas costas. Repreendido pelo padre, que alegava ser o mais velho muito pesado para ele, o menino havia respondido: ele não é pesado, ele é meu irmão. Nossa. Chorei muito e depois entendi que, à luz desse fato novo, ele errou, prejudicou a mim e a minha família, mas é meu irmão. Eu pude reabrir o processo, fazer a releitura dos atos e mudar o veredito de culpado para culpado, mas por decisão minha, porque é meu irmão inocente. Foi um grande alívio. Lembrei-me da decisão de amar que havia tomado no início do ano do curso, da Emir, e do cartão que ela mandou para nós pelo correio, com uma frase de um escritor russo: recorrei ao humilde amor. Deus me deu o fato novo. Reabri o processo, decidi amar, decidi trocar o veredito para inocente, mesmo que ele não tenha mudado de atitude. Fiz isso porque quero amar, porque decidi amar, porque ele é meu irmão. Resolvi recorrer ao humilde amor. Aí está entre parênteses JPS, 43 anos. Nosso amigo JPS entendeu o que nos ensina Deus, este mestre em reabrir processos, fazer releituras e revogar sentenças. Deus não nega o erro ou o pecado dos homens. Ele os admite, acolhe o homem pecador. Perdoa-o sem precisar inventar uma desculpa. Livremente, por amor, sabendo que o homem errou ou pecou. Deus não o condena, Deus o salva. Outro título: Preparados para morrer. Um jovem que fazia o retiro de 10 dias do Tecendo Fio de Ouro procurou-me entre aflita e surpresa, dizendo ter se lembrado de algo que havia literalmente esquecido. Contou-me ela que ao escrever sobre seu pai, veio à sua memória que ele era ladrão e homicida. Recordou-se que ainda menina teve de ir morar com a avó e mudar-se frequentemente de endereço, sem entender direito por quê. Quando entrou na adolescência, a avó mostrou-lhe um retrato no jornal, dizendo-lhe que era seu pai. A notícia dizia que ele era foragido,
havia sido novamente preso. Dizia ainda que ele havia praticado assaltos e matado uma pessoa. A lembrança desse fato lhe veio sem nenhum aviso, e naturalmente chocou-a sobremaneira. Ela, entretanto, dispôs-se a acolher o pai como ele era, ladrão, assassino, encarcerado. Decidiu fazer como Jesus, não negar os erros do pai, mas acolhê-lo como ele era e perdoá-lo, sem nenhuma desculpa, sem nenhuma distorção, para encaixar o pai em suas categorias, mas na verdade acolhendo-o e amando-o como ele era e pelo que ele era. Sou testemunha do grande esforço que ela fez e o quando lhe custou fazê-lo diante de tudo que havia sofrido na vida. Sempre a fugir, sempre trancada, sempre sem amigos, sempre vítima do medo da avó. Algum tempo depois, a mesma jovem me procurou. Havia ido para sua terra passar as férias e seu pai, inadvertidamente, a havia procurado. Estava foragido da prisão e tinha medo de ser, entre aspas, queimado, mas queria dizer-lhe que a amava e que durante todos os 18 anos que tinha passado separados, ele não havia deixado de pensar nela um só dia. Os dois se abraçaram, conversaram um pouco e ele saiu. Na mesma noite foi morto em um tiroteio. Nossa jovem, que tinha uma enfermidade congênita no coração, de volta à Fortaleza, fez um transplante de coração. Depois de longos anos de sofrimento, com implantações de válvulas, na UTI, onde permaneceu várias semanas, foi testemunho de alegria e esperança para todos. Promovia aniversários e das mais diversas formas celebrava a vida. Quando veio a falecer, profissionais que haviam cuidado dela deixaram seus expedientes para desfilar, alguns chorando diante do seu caixão. Nele, ela sorria levemente. Havia ordenado sua vida para o amor. Havia aberto as portas para a graça de Deus. Preparar seu pai e ela mesma para o encontro do céu. À luz desses dois belos testemunhos, volte a ler o que escreveu Amedeo Cencini nos parágrafos transcritos acima, sublinhando e copiando em seu caderno o que considerar mais importante. Este ato tão simples vai ajudá-lo a entender melhor o que diz Ceccine, que é, enfim, o que nos diz o Evangelho. Irá também prepará-lo para a oração de hoje. Título: A oração tudo transforma em amor. Numere a segunda parte de acordo com a primeira e descubra como a única razão para Deus nos perdoar é seu amor de misericórdia. Parte 1. A. Deus criou o homem para amar, mas quando ele recusou-se a amá-lo. B. No dilúvio, Gênesis 6, 13 e 22, Deus diz que se arrependeu de ter criado o homem, mas... Letra C. Durante séculos o homem pecou, idolatrou, traiu a Deus, negou, mas seu amor, mas... D. Jesus sabia que a mulher lhe lavava os pés, era pecadora, pois seus pecados o haviam ferido pessoalmente, mas... Letra E. Jesus sabia que Zaqueu era ladrão, pois seus roubos o haviam atingido pessoalmente, mas... F. Os soldados esbravejavam contra Jesus, crucificado. Xingavam-no, humilhavam-no, mas...
A tríplice traição de Pedro feriu muito Jesus, mas agora a gente vai numerar a segunda parte de acordo com a primeira e descubra como a única razão para Deus nos perdoar é seu amor de misericórdia. Agora a parte 2. Na mesma hora, relê seu passado e ao invés de ver seu pecado, vê seu amor. Além disso, reabre o processo que a sociedade fizera contra ela e revogava o veredito do fariseu de pecado para capaz de amar. E aí você vai numerar, né, de acordo com o que você acha que é a resposta. Segundo aqui, Deus faz a releitura misericordiosa de todos esses acontecimentos que feriram pessoalmente e envia Jesus como misericórdia do Pai, perdoando séculos e séculos de história de pecado. Logo depois de se arrepender do que disse e promete não mais examinar o homem, exterminado o homem. Ajuda-o a fazer uma releitura dos seus atos, reabrindo o processo para se remoia e revoga a sentença que ele mesmo se havia imposto, fazendo-lhe a tríplice pergunta: Tu me amas? E, encarregando-o de cuidar da igreja, mostrou que foi confiada nele ainda mais que antes. De pedra o fez pastor. Deus amoroso e misericordioso reexaminou seus atos e prometeu o Salvador que viria pela mulher. Ele fez uma releitura imediata de seus atos e apresentou-a a seu pai, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ao invés de fazer-se de ofendido, se fez de honrado, convidando para pousar na casa. Aqui na foto tá as respostas, né? Mas eu vou colocar só no final do vídeo. Inspirado por este amor de misericórdia, o nosso Deus, este amor ágape, como nos ensina Bento XV em sua carta encíclica Deus Caritas Est, escolhe um evento do seu passado que você deseja descongelar através do perdão a Deus, a você mesmo ou às pessoas envolvidas. Ore sobre ele com grande seriedade e contrição e deixe o Senhor agir. Sua graça será o seu socorro. O sacramento da reconciliação é uma fonte indescritível de cura e libertação. Procure confessar-se com sinceridade sobre este fato e deixe a graça de Deus agir para ajudá-lo a descongelar o rio do seu passado e reordená-lo para o amor. Ao preparar sua confissão, lembre-se de incluir as faltas contra seu estado de vida ou contra a caminhada adequada para ele. Escreva em seguida o que o Senhor lhe deu na oração, na mudança de mentalidade e, caso se tenha confessado, no sacramento da reconciliação. Amém.